Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Yasmin Santos, jornalista, e é um prazer estar aqui hoje para poder mediar essa mesa sobre a cobertura das desigualdades no jornalismo. O Rubens Gomes e a Diana Mendonça são os intérpretes de Libras que estarão se revezando durante a nossa sessão. E antes de começarmos a discussão propriamente, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. O Irapuan Santana é doutor em Direito Processual pela UERJ, ex-assessor de ministro no STF e no TSE, é advogado voluntário do Educafro, colunista do jornal o Globo e procurador do município de Mauá, em São Paulo. Oi, Irapuan, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Yasmin, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje para conversar sobre um tema tão importante, né, quanto à questão da desigualdade no país. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite de poder estar aqui nesse debate. E a gente tem também o João Silvério Trevisan, que é ativista na área de direitos humanos, fundou em 1978 o Somos, que é o primeiro grupo de liberação homossexual do Brasil, e foi um dos editores fundadores do mensário Lampião da Esquina, o primeiro jornal voltado para a comunidade LGBT brasileira ainda na década de 70. É também escritor de literatura ficcional, ensaística e infanto-juvenil, tem 13 livros publicados e já recebeu alguns dos principais prêmios artísticos brasileiros, como o Jabuti e o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Boa tarde, João, tudo bom? Boa tarde, Yasmin, tudo bem? Boa tarde, Irapuan, boa tarde, Jairo. Eu agradeço também o convite. É um prazer estar aqui com pessoas tão sobressalentes enquanto debate de desigualdade nesse país tão espantosamente desigual e que os meus 77 anos às vezes me desanima, eu acho que não vai ter conserto, mas eu continuo insistindo, por isso que eu estou aqui. A gente tem também o Jairo Marques, que é colunista e repórter especial de diversidade na Folha de São Paulo. Também mantém o blog Assim Como Você, onde se dedica a debates sobre acessibilidade, inclusão e demais assuntos relacionados à deficiência física, sensorial e intelectual. Em 2016, ele lançou o livro Mal Acabado, a história de um jornalista sobre rodas. É colaborador roteirista para histórias inclusivas da Maurício de Souza Produções e é cadeirante desde a infância. Boa tarde, Jairo, tudo bom? Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Irapuan, João Silvério. É um prazer estar com vocês. Eu estou bastante satisfeito de estar aqui nesse ambiente para falar de desigualdades, mas, sobretudo, estou muito satisfeito porque há cerca de um ano eu tive uma discussão calorosa com um dos diretores da Geduca, meu amigo, Paulo Saldanha, sobre exatamente isso. A gente precisa fazer acontecer, a gente precisa botar mais essas pessoas que estão fora do debate. E eu me lembro perfeitamente, e o Paulo falou para mim, Jairo, obrigado por esse chacoalhão, obrigado, a gente vai pensar nisso mesmo, e a gente já está pensando. E é muito bacana as coisas estarem realizando, a gente está aqui com esse espaço para falar de desigualdade, para falar das diferenças humanas, né, que estão esquecidas, como os colegas já falaram, e são tão importantes. Né? Sim, e está uma programação muito bacana do próprio Congresso, né? Que não é só essa mesa sobre desigualdade, a gente tem várias mesas para discutir as desigualdades educacionais e as desigualdades socioeconômicas. Mas, assim, dando início ao debate, né, eu acho que também é muito importante a gente ressaltar desde o início que o problema não é o fato de sermos diferentes entre si, né? De termos as nossas especificidades, indivíduos ou como grupo minorizado. E sim quando essas diferenças se tornam desigualdades. Então a gente já parte de um lugar em que todos nós aqui concordamos que a sociedade brasileira é marcada pelo racismo, pelo sexismo, pelo capacitismo, pela LGBTfobia. A desigualdade, infelizmente, ela está no centro da nossa sociedade, não à margem, né? Então a pergunta que eu faço para a gente começar essa discussão é: vocês acham que o debate público tem amadurecido o olhar sobre as diferentes formas de opressão? O enfrentamento às desigualdades ainda é visto como uma pauta de esquerda?
E aí, quem quer começar? Posso começar? Claro. Ok. Eu acho que o fato de continuar sendo uma pauta de esquerda, indiscutivelmente não me parece ser um problema em si. O que eu acho que às vezes pode e às vezes tem criado problemas é o fato de nós muitas vezes não conseguimos falar para um público mais amplo. Eu sei que intelectuais e ativistas nós tenhamos sempre a tentação de estar falando uma linguagem um pouco cifrada. E isso me parece que atrapalha bastante o diálogo mais amplo. Estamos dentro da comunidade LGBT, ou pelo menos uma parte, discutindo, por exemplo, a questão das letrinhas. Não é? Nós estamos numa luta ou em lutas idárias que são basicamente visam enfatizar essas identidades que estão sendo excluídas na sociedade, normalmente vítimas de opressão, e, no entanto, no caso nosso das letrinhas, por exemplo, nós acabamos criando com essas letrinhas quase que uma identidade abstrata, quase que um enigma. Por exemplo, eu não consigo mais acompanhar as letrinhas. Às vezes eu me pergunto, mas o que é o I, o que é o A? Então, eu estou dando um exemplo, mas acredito que esse exemplo possa funcionar como uma amostra da maneira como nós tendemos a nos comunicar através de fórmulas e de, às vezes, até de conceitos que atrapalham a nossa comunicação. Não é? Isso dito, eu não tenho a menor dúvida de que o debate tem crescido. Não é? Eu acho que, inclusive, vou na contramão, às vezes, da minha própria percepção, e às vezes numa percepção mais generalizada, de que este período do bolsonarismo estaria atravancando definitivamente o debate. É verdade, mas também é verdade, e eu tenho verificado isso em diferentes circunstâncias, também é verdade que o debate está se intensificando imensamente. Eu tenho a impressão que nós estamos diante de uma situação em que todas as nossas energias estão sendo solicitadas e nós estamos respondendo com muita adequação, com muito impacto. E talvez porque problemas surjam de uma maneira muito imediata, uma maneira muito crucial. Nós estamos diante de uma realidade brasileira que nós não imaginávamos de uma maneira tão clara e tão descarnada. Então, acho que isso funciona como uma espécie de instigação, e a resposta, me parece, dos nossos grupos, não é, estão sendo muito frutíferas, estão sendo muito igualmente impactantes. Isso me dá muita confiança no debate. É aquele movimento de nem um passo atrás, né? De que a gente não volta mais de onde a gente chegou. E para você, Irapuã? Olha, eu concordo em parte com o João. Eu acho que a gente está nesse movimento. Eu acho que a gente tem esse problema de chegar no debate, né? A popularização do debate em si. Às vezes a gente fica discutindo algumas coisas que não entram muito no cotidiano das pessoas. Mas eu acho que ainda existe um preconceito com relação a essas questões, e
isso fica estigmatizado, né? Colocando como se fosse isso é uma pauta de esquerda, e outros movimentos de outros espectros políticos, na verdade, deveriam se colocar também dentro do debate, né? Porque eu vejo que a desigualdade, a questão do racismo, da LGBTfobia, do capacitismo, do machismo, são questões que acabam por diminuir o fluxo de crescimento e de desenvolvimento do país. São questões que deveriam, por diversas razões, deveriam ter uma preocupação por todos os espectros políticos. Então, assim, você não ter uma preocupação primária com esse tipo de coisa diz mais sobre o espectro político do que a esquerda, que se preocupa com essas questões, né? Então, eu acho que esse seria um primeiro ponto. E tem esse segundo ponto que o João falou, que eu acho que é super importante, que a gente precisa popularizar o debate, né? E aí isso tá para todo mundo. Quem é que está conseguindo dialogar com as massas? Quem é que está conseguindo dialogar com o pessoal que está na periferia? Né? Então, isso é super importante. Né? Eu acho que tem um viés de que a gente está conseguindo ingressar nas universidades, a gente está conseguindo refletir sobre diversos problemas que vão tocando, né, os nossos corpos, as nossas comunidades, mas eu acho que a gente também não pode perder o fio da meada e acabar deixando de se comunicar. Né? Tem até aquele vídeo clássico do Mano Brown, em 2018. Então, assim, eu acho que tem isso que é super importante. Agora, por outro lado, a gente está ganhando aí muita voz, né? Eu acho que a gente está com a vinda de mais intelectuais, de mais estudiosos, com relativos que se dedicam a essas questões, acaba trazendo aí, servindo de exemplos, e acaba trazendo uma pulverização desse conhecimento. E isso é importante, porque, além disso tudo, né, a gente tem a tecnologia que acaba dando voz a essas pessoas, né, acaba dando voz às suas dores. E eu acho que antes de amadurecer o debate, a gente está propondo o debate, a gente está apontando os problemas que existem e que precisam ser tratados. Agora, o segundo passo, ao meu ver, seria ver como que isso poderia ser feito da melhor maneira possível. Eu acho muito importante isso que o Irapuan trouxe, porque eu trouxe essa provocação de se uma pauta de esquerda, mas é justamente porque a gente está falando aqui de direitos humanos. Era uma coisa que está básica ali na nossa própria Constituição, né, em que todos deveriam ter como norte. Mas algo que parece que ainda está identificado com um certo grupo, né, me parece. Mas e para você, Jário, o que você acha? Eu comungo muito do que o João falou, comungo também do que o Irapuan falou, e vou ao encontro do que o João disse no sentido de, bom, agora vem à luz as letras, né? A gente tem o LGBTQIA+, e pelo meu lado, né, o meu métier, a gente está transformando as pessoas com deficiência em PCD. Né? A gente passou anos discutindo uma nova identidade dos portadores de necessidades especiais. A gente chegou ao consenso de falar dessas pessoas como pessoas, e agora essas pessoas estão voltando com a caixinha de uma sigla chamada PCD. Bom, dito isso, eu acredito que a gente tem, de fato, uma camada social que tem feito uma pressão enorme por mais visibilidade, por mais espaços e por reconhecimentos
das diversidades. E também por uma questão de entendimento de direitos humanos. Mas não só isso. Eu acho que há também uma realidade que está sendo cada vez mais exposta, né, que nós somos melhores quando somos diversos, nós trazemos resultados melhores quando nós somos diversos, nós somos mais empáticos, né, quando a gente se aceita como diverso, quando a gente entende o nosso ambiente como diverso. E essas pessoas, juntando agora com a fala do Irapuã, as pessoas estão chegando, né? E estão chegando e eu acho que não estão chegando pelo movimento atual, que é pela pressão das redes sociais, pelas pressões de grupo. Não, as pessoas que estão chegando agora, como intelectuais, como trabalhadores, eles estão chegando fruto de um esforço ainda muito particular, né, de tentar quebrar as situações que são postas. São pessoas que ainda dedicam um esforço bastante importante, né, físico, financeiro, intelectual, emocional, para poder chegar, né? Mas acho que a gente ainda está vivendo isso. As pessoas que estão chegando ainda são muito frutos disso. Por outro lado, a questão que eu vejo é que, embora haja essa pressão por mais visibilidade, embora haja a demanda, né, pelos direitos desses grupos, pela proteção, por voz a esses grupos, a resposta me parece ainda um tanto confusa. A resposta, seja ela do marketing, seja ela do mercado de trabalho, seja ela da comunicação, seja ela de alguns setores sociais. As respostas são um pouco assodadas, às vezes elas são confusas, às vezes elas são atrapalhadas, às vezes elas são absolutamente marqueteiras. Isso é uma questão que para mim, a gente tem que encarar. Acho que a gente precisa, no esforço de passar a nossa mensagem, também cobrar que as coisas sejam, de fato, acolhedoras com quem de direito, né? Sim, uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala até de diversidade e de inclusão, de novos intelectuais, novos profissionais, eu sempre fico pensando que é interessante a gente pensar não só na inserção, mas também na permanência, né? É como a gente vai ter esse ambiente para que essas pessoas se sentir confortáveis dentro desse ambiente para exercer a sua profissão. Então, se a gente está falando dentro do jornalismo, que se sinta confortável dentro da redação, se for dentro do escritório de advocacia, se sinta confortável ali para mostrar diferentes pontos de vista e ter esse olhar diverso, que é o que beneficia a todos. Uma questão que é muito importante para mim também é uma perspectiva de uma cobertura humanizada. Se a gente pega o homem branco, heterossexual, sem deficiência, ele tem uma cobertura complexa sobre as questões que dizem respeito à sua vida, aos seus interesses, aos seus gostos. Essa complexidade é que emprega um caráter humano nesse grupo específico. Não é algo que acontece com a mesma frequência com pessoas de classes mais baixas, com negros, com indígenas, com pessoas com deficiência. A gente ainda tem um viés da espetacularização da pobreza, por exemplo. Na cobertura com pessoas com deficiência, a gente ainda fica muito nesse lugar da história de superação, de forma geral, né? A cobertura da população LGBT ainda tem uma questão com a promiscuidade, por aí vai. Como a gente faz uma cobertura que humaniza esses grupos? O que falta ao jornalismo tradicional para que a gente definitivamente cheguemos lá? Posso começar? Pode, claro. Bom, obrigado pela pergunta. Acho que vai bem ao encontro de algo que eu queria dividir aqui. Eu acho que nós temos um exemplo muito forte em relação à pessoa com deficiência, sobretudo nesse ano, que é o correr atrás do rabo, né? A gente... a pauta da pessoa com deficiência, ela está ligada muito ainda ao, como você disse, ou são histórias espetaculares,
ou elas são a explosão de algo, né? É o ministro falando uma bobagem gigantesca sobre a capacidade de uma criança com deficiência aprender, ou é porque a criança chegou ao final do ano sem aprender nada, ou é porque, enfim, descobriu-se que existe uma quantidade gigantesca de crianças que não estão indo à escola porque não tem cadeiras de rodas. Eu acho que a gente não incorporou ainda esses grupos, né, como pessoas de direito do jornalismo, como atores do jornalismo. Então, e o impacto disso é tremendo. Veja, isso é uma questão bastante cara para mim, eu acho que isso é uma das razões que eu estou aqui nesse debate. A gente permitiu, né, eu digo a gente como intelectuais, como jornalistas, como, enfim, formadores de opinião, enfim, e como sociedade, a gente permitiu que voltasse a pauta e ganhasse fôlego a questão da escola excludente. E isso é muito doloroso. E por que a gente permitiu? Porque a gente não olha. A gente não olha para essa questão. Não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo. A pessoa com deficiência pode estudar numa escola regular. Puxa, que bacana. Não tem mais escola especial no Brasil, não. E de repente, quando a gente foi olhar, o debate que tinha avançado no país era o debate da escola excludente. A gente está namorando com a exclusão novamente, exclusão de crianças. Isso me atormenta, né? E não está tudo bem, não pode estar tudo bem. E aí, quando eu digo correr atrás do rabo, agora parece que isso virou uma pauta, né? Então vamos correndo atrás de escolas que dá certo mesmo incluir. É como se tivesse um extraterrestre pousado na Terra e a gente começa a correr para ver se a gente consegue uma exclusiva com esse extraterrestre. Mas essa realidade está posta, né? E mais complicado e mais complexo que isso é a gente agora já está trabalhando com o ônus de o debate da escola que exclui, ela já ganhou tanto fôlego que retomou a prática da negativa de matrícula. Já começam a pipocar denúncias de pais que não conseguem ter o apoio da escola para ter o teu filho com deficiência. Então, a gente deixa escapar, tão de outro planeta essas pautas das diversidades, digamos assim, né? A gente não incorpora, que depois a gente precisa colher esse desastre que a falta de olhar nos ocasiona. Me desculpem me exaltar aqui diante disso, mas eu acho que é extremamente importante a gente refletir como é que a comunicação pode dar conta de estar em meio a gente, não estar de longe observando, né, as questões de todas as diversidades. Porque tem um impacto real, né, sobre as pessoas. Não é só o nosso trabalho está muito associado à sociedade, assim. Tem uma professora da Escola de Comunicação da FRJ que ela fala que o jornalista ele é o senhor da memória. A gente está construindo essa memória futura do que está acontecendo agora. E o que a gente tem feito, né, como os grupos minorizados. Mas então, João, eu quero te ouvir agora sobre essa questão. Eu, antes de mais nada, Jairo, eu entendo absolutamente o que você está dizendo. Eu tenho 77 anos, com muitas décadas de janela, idas e vindas insuportáveis. Nós, na comunidade, tivemos, por exemplo, todo o período da AIDS, em que nós estávamos na boca do vulcão, ali engolindo lava, e conseguimos, de uma maneira ou de outra,
superar um bocado de questões, mas igualmente a gente vê como isso tudo voltou, não é? E voltou de uma maneira que eu acho um pouquinho diferente do que o que você está propondo, porque eu acho que hoje, em termos de mídia, e particularmente o jornalismo mais tradicional, que costuma estar mais antenado, ou que tem mais disponibilidade para se antenar, ele, de certo modo, está muito frequentemente vampirizando essas questões. Eu não lamento que muitos jornais, por exemplo, tenham evoluído dentro daquilo que eu já vi, não é? Coisas que eram ditas e feitas, e discussões absurdas que a gente acompanhava na mídia e no jornalismo tradicional, que hoje estão aparentemente superadas, mas que acontece coisa provavelmente só em relação à comunidade LGBT que eu verifico isso. A espetacularização, ela acaba passando como um trator em cima das particularidades. Então, o que o Jairo estava mencionando como marketing, eu acho que abrange um pouco essa ideia de que nós estamos sendo, por um lado, é muito difícil para mim até dizer isso, mas nós estamos sendo um pouquinho explorados para que a mídia possa se tornar uma mídia adequada ao seu tempo, ou para que ela pareça moderna, para que ela pareça contemporânea. Então, de repente, nós temos a exploração, por exemplo, de um caso impactante de um personagem LGBT que morreu de Covid, não é? E aí o país todo discute, a imprensa entra nesse debate, e o que nós vemos é quase que uma heroicização muito oportunista do debate e do personagem. Eu observo isso muito também, Irapuã, com relação às questões da comunidade afro-brasileira. Eu fico pasmo como se tem espetacularizado as conquistas aparentes ou não, e muito frequentemente são conquistas de fato, não é? Mas que se tornam referências muito oportunísticas para a mídia. Eu não sei se eu vou ser muito claro, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes há uma heroicização que encobre uma má consciência. E essa heroicização significa uma distorção da realidade. Muito frequentemente, no caso, por exemplo, do capacitismo, não é começar a elaborar em cima dessas superações todas. Ora, as superações existem, são importantíssimas, mas isso não significa que não houve uma regressão, não é? Isso significa que as práticas continuam, significa que chegamos ao paraíso. E muito frequentemente o que a mídia tende a fazer é deixar de lado as contradições e nos propor apenas aquilo que tem um resultado positivo mais espetacularizado. Então, eu tenho visto, por exemplo, em filmes, agora já existem, eu acredito que em muitas outras circunstâncias relacionadas com grupos identitários e as suas lutas, já existem muitos filmes, por exemplo, não é, que abordam esses problemas. E o nível, frequentemente, é muito ruim. Mas esse nível muito ruim, ele não é olhado como se fosse um fator de crítica. Não podemos criticar porque estão abordando. Então, é como se houvesse aí o cumprimento de uma função
independentemente dos objetivos que estão acontecendo, ou dos resultados que estão acontecendo. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que o jornalismo tende, o jornalismo atual, o jornalismo que se pretende mais antenado, ele tende a fazer uma grave distorção da realidade, que pode, de imediato, parecer maravilhosa, mas que vai deixar alguns frutos muito ruins, não é? Porque estará mostrando uma realidade a qual ainda não pertencemos, ou a qual ainda não chegamos. E para você, Irapuan, como a gente pode pensar um jornalismo mais humanizado dentro da mídia tradicional? Eu acho que a gente precisa de 2 pontos aí. O primeiro seria a inclusão efetiva dessas pessoas que têm talento, mas que não têm voz normalmente, e ia dar essa visão diferenciada e de dentro. E a outra coisa seria escutar o seu público, né? Então, quem o jornalismo quer e como fazer isso? Eu acho que quando você tem, né, por exemplo, a Folha anunciando o conselho editorial mais diverso, o Jornal Globo chamando, contratando pessoas mais diversos também. Está pensando numa coisa que seria, né, como o João falou, uma coisa mais moderna que tenta atingir justamente essas questões. E eu acho que a escuta também é super importante, porque muitas vezes, né, e aí entra na parte mais do jornalismo profissional, enfim, que acontece justamente essa questão de tornar um espetáculo determinadas histórias. E, na verdade, a gente tem que ter um cuidado de mostrar aquilo que ocorre na prática, né, aquilo que ocorre sempre, ou quase sempre, e conseguir apontar alguns cases de sucesso, realmente para não ter, para as pessoas terem onde se inspirar. Então, eu acho que precisa ter um detalhe, uma sensibilidade que a gente vai conseguindo justamente com o tempo, né? Com essa inserção de pessoas de diversas formas de ver a vida e trazendo também essa definição prévia, né, do que seria ideal, né, de como atingir essas pessoas que a gente prende. Então, trazer uma das coisas, por exemplo, que acontece muito, né, que o movimento negro acaba trazendo como uma crítica ao jornalismo, é aquela coisa de, por exemplo, quando uma pessoa branca comete um crime, o estudante, o engenheiro, não sei o que, é suspeito de crime de alguma coisa. E quando é um negro, é suspeito de ter feito, ou fulano praticou o crime, ou suspeito de ter praticado o crime foi preso, enfim. Né? Então, eu acho que são esses detalhes que acabam não sendo mais tolerados pelas comunidades, né? E isso precisa ser observado, que eu acho que são coisas importantes, porque mexe, sob a perspectiva do racismo, mexe justamente com a ideia do racismo estrutural. Então, são coisas que a gente precisa atentar e que a gente tem que realmente fazer essa conscientização, né? Que é um movimento, que é uma batalha diária, que precisa entrar na habitualidade, né? Porque todos esses preconceitos, todas essas visões generalizadas,
elas foram instrumentalizadas no nosso dia a dia. Então, para a gente desconstruir, também tem que ser uma batalha habitual, né? Então, é isso que eu acho. Assim, eu acho que a gente tem que ter uma inserção, a gente precisa dar voz para as pessoas e ter uma escuta efetiva, né? Não basta simplesmente ou receber a crítica e deixar para lá, né? É efetivamente ouvir ou, né, efetivamente escutar e colocar aquilo em prática, né? Ponderar, pesquisar, se instruir para ter mais sensibilidade, mais empatia e não cometer os mesmos erros que historicamente a gente vê a imprensa cometendo. Sim, isso que você falou da cobertura com relação a pessoas negras, de já ir ali falar que é suposto traficante, criminoso, já olha, a primeira coisa que vê olha os antecedentes criminais, né, quando você está de cobertura com relação à população negra, e quando é com uma pessoa branca, não necessariamente assim. Eu vou pegar aqui alguns comentários que chegaram do nosso público, que estão escrevendo bastante aqui. A Maria Isabel fez questão de falar que algumas pessoas ainda acham que direitos humanos é um assunto de esquerda, mas isso não é verdade. Ela falou que todos nós queremos um mundo mais participativo em todas as áreas. Eu também espero que todo mundo tenha ciência disso, que todas as áreas estejam ansiando por um mundo mais participativo. E a Jade Monteiro mandou uma pergunta que eu acho que é mais para o Jairo, mas todo mundo pode sentir um pouco confortável para poder comentar. Ela escreveu assim: eu gostaria de saber se os convidados acreditam que temos uma inclusão faz de conta no jornalismo. Questiono isso porque passamos o último mês falando de Paralimpíadas, por exemplo, mas com um jornal televisivo sem um intérprete de Libras. Será que o jornalismo não usa as pessoas com deficiência para fazer as matérias, mas sem se preocupar realmente com o acesso à inclusão delas? E o Jair, eu sei que eu vi que fez uma cobertura bem extensa das Paralimpíadas também, que eu acompanhei. Qual que é o nome da espectadora? Opa, deixa eu... É a Jade Monteiro. Eu acho que a Jade fez um comentário bastante importante. Acho que ela foi ali ela botou o dedo na ferida. Eu particularmente fiquei, como pessoa com deficiência, como jornalista, me frustrou bastante a questão da Paralimpíada. E aí eu preciso ter um certo equilíbrio, porque eu não sei se é o ovo ou se é a galinha. De fato, eu não sei. Eu acho que eu não sei se a gente não causou tanta comoção social porque a gente não se engajou de uma maneira midiática, ou se a mídia não deu a importância que deveria, porque a sociedade não estava nem aí com esse assunto. Eu sinceramente me faço esse questionamento. Tendo a achar que a sociedade não se engaja porque a gente coloca pouca energia nisso, né? E eu acho que quando há uma disposição real de mostrar, vamos continuar no campo da Paralimpíada, de mostrar as pessoas com deficiência como esportista, como vencedoras de recordes, ou pessoas que quebram recordes, ou pessoas que ganham medalhas, ou pessoas que isso, que aquilo, e como o fundo social que esses jogos têm, e que, a meu ver, nunca podem deixar de ter, a gente vai comover as pessoas e a gente vai fazer a roda girar, né? Mas é uma impressão. Por outro lado, eu acho que o que ela vai mais no ponto é que, de fato, há uma questão de proforma, né? Eu coloco lá uma abordagem sobre pessoas com deficiência, mas eu não estou preocupado se vai ter a janela de Libras, se a gente vai ter audiodescrição, se a gente vai ter legenda. Enfim, eu passo a mensagem para o público em geral, mas esqueço as especificidades das pessoas. E
infelizmente, eu acho que a gente está longe de equacionar isso. Eu acho que a gente ainda tem um enfrentamento enorme para fazer. Mas volto ao ponto. Eu acho que a resposta social também precisa acontecer, né? Eu posso estar enganado, mas eu vi pouca repercussão e indignação das pessoas em redes sociais, ou seja lá o que for. Hoje a rede social é um termômetro, né, sobre essas ausências. E eu acho que uma coisa ajuda a outra. Sim, as redes sociais são um campo importante, né, de pressão sobre os meios de comunicação. E é bem complicado mesmo, é o ovo ou a galinha, o problema que a gente está lidando. E vocês, João e Irapuã, vocês também acham que é muito... Esse comentário da Jade, ele é muito parecido com o que o Jairo também tinha falado, de que parece que muitas das questões de diversidade estão sendo feitas nesse viés do marketing, né? Porque agora se tornou, de certa forma, lucrativo você se tornar diverso. Vocês acham que tem esse viés ou que não? Verdadeiramente, os veículos, as empresas, elas estão, de fato, se preocupando mais com isso? Olha, eu acho que as duas coisas existem. Não é? Eu tenho verificado muito no cotidiano, eu próprio, na minha atividade, tenho verificado um número muito grande de empresas preocupadas com a questão da diversidade e, de fato, fazendo algumas modificações, abordagens e alguns olhares extremamente importantes e inéditos no meio empresarial. Ok, a questão da diversidade hoje é um valor de mercado, né? Acabou sendo transformada nisso, mas me parece que é um ônus importantíssimo para chegar até alguns bônus que estão acontecendo de fato. Eu tenho visto empresas extremamente preocupadas com a questão da inclusão, não é? E preocupadas de um modo que me leva a acreditar muito no que elas estão fazendo. Se vocês pegam, por exemplo, um caso bem emblemático do Magazine Luiza, não é, com relação a profissionais negros e negras, eu acho, eu fico muito entusiasmado com esse tipo de providência e de atrevimento, porque há um nível de atrevimento muito grande, porque se está enfrentando, apesar da moda, se está enfrentando uma corrente contrária. Não é? Então, esse é um lado positivo. Por outro lado, eu vou repetir o que eu tinha dito já com relação a um oportunismo que me parece que de fato existe. Não é? O próprio Jairo falou em marketagem, essa espécie de diálogo muito promíscuo entre o mercado e a mídia, redes sociais não escapam disso, mas muito também o jornalismo e a mídia tradicional, eu acho que isso ocorre com muita frequência. E isso me parece muito preocupante. Por quê? Porque há um nível de, primeiro, falso debate, é um debate muito superficial, e, segundo, um nível de manipulação muito grande, em que nós estamos sendo usadas, não é? E usados e usadas no momento que interessa ao mercado. Então, eu dou um exemplo muito claro. Não é? Quando chega o mês de junho, eu sou solicitado para tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. É um exemplo pessoal, mas eu sei que não é o único. Né? Então, é um mês em que
é o mês do orgulho LGBT. Passou o mês de junho, até logo. Você não ouve falar de absolutamente mais nada. Isso sempre foi, para mim, um problema. Não é, Jairo, o ovo ou a galinha o problema? Eu não sei dizer. Dia da Consciência Negra, por exemplo. Por que nós vamos nos concentrar apenas num dia? Por que nós vamos nos concentrar apenas num dia, o Dia Internacional da Mulher? O Dia Internacional da Mulher e da Consciência Negra deveria ser todos os dias. Então, o meu receio é que, por um fenômeno de marketagem, se concentre ou se descarregue a consciência, a má consciência, em cima desses períodos muito favoráveis, para que depois você passe o resto do ano lavando as suas lindas mãos. Não é? E isso leva a algumas consequências muito concretas. Outro dia, eu fui levado, coisa que eu tendo a não fazer, a ver um filme. Saiu uma reportagem enorme aí pelos jornais, saíram reportagens enormes, elogiosas. Uma série, na verdade, era um filme em 2 episódios, não é? Falando maravilhas de como da transgeneridade tem sido debatida. Bom, e quando eu fui ver o filme, eu fiquei horrorizado com o nível de clichêismo que estava presente. Não havia nenhuma novidade de aprofundamento da discussão. Isso me faz muito mal, porque eu me sinto enganado e usado. Sim, isso que você trouxe até da consciência negra, né, que chamam de novembrismo. Eu tenho certeza que irá entender isso, que quando chega novembro, é todo um movimento, a gente tem que participar de convidado para participar de um monte de coisa, para debater questões raciais. E antes de passar a bola para o Irapon, eu vou aproveitar e vou trazer uma pergunta, que aqui é do Paulo José, e ele falou assim: direitos humanos é mal interpretado e muito atrelado, infelizmente, às causas policiais, na visão da grande maioria, pois gera um desgaste imenso quando se diz que, ao se deparar com uma morte de bandido, a sensação é que há mais cobrança por justiça, ao passo que, ao morrer um policial, quase nada é apresentado. E aí o Paulo pergunta: como recuperar o real sentido dos direitos humanos na visão do povo? E aí, aproveitando que o Irapuã é a pessoa do direito, já passei para ele essa bola. Obrigado, Yasmin. Eu acho que é um desafio grande de continuar fomentando o debate. A gente escutou muitas coisas, né, falando direitos humanos não pode ser direito dos humanos, direitos humanos para humanos direitos, e que os direitos humanos, chega a galera dos direitos humanos só para defender bandido, e assim, na verdade não tem nada a ver, né? Inclusive a Marielle tinha um programa de atendimento aos policiais, né, vítimas de violência, enfim, tinha toda uma questão de acolhimento, mas a questão dos direitos humanos entrou numa narrativa política muito, muito complicada, porque o Estado brasileiro ele é violento, né? Ele comete abusos a todo momento. E isso, a gente teve agora, essa semana, um rapaz negro em Ourinhos, com a mão na cabeça, com as 2 mãos na cabeça, ou seja, rendido, foi alvejado a queima-roupa por 2 policiais. Enfim, são coisas que chocam, porque são as pessoas que deveriam proteger que acabam fazendo a violência. Do bandido a gente já espera a violência, né? Do policial a gente espera que ele venha nos proteger. Então eu acho que aí tem um viés importante de diferença, assim. Agora, eu acho que a gente precisa sempre popularizar o debate, a gente precisa ter formas e estratégias
de conseguir ser mais efetivo dentro do debate público, porque mostrar que direitos humanos é a gente ter o básico para a gente conseguir sobreviver, né, em sociedade. E isso tem segurança, alimentação, água, enfim, moradia, lazer, uma série de questões. Né? Só para a gente ter uma noção, o artigo 5º da Constituição tem 78 incisos. Né? Então, não são todos ali direitos, ali, mas são garantias também de que são importantes para a gente ter uma vida plena em sociedade. Então, assim, eu acho que ter uma questão de esclarecimento e de ser mais efetivo mesmo do que o outro espectro político que não quer fazer o esclarecimento do debate, quer ganhar a eleição. Né? E a partir daí começa a mexer com certas coisas que acaba sendo até um pouco ilegítimo, né? Ou não muito leal. Né? Então eu acho que a gente tem aí muito trabalho pela frente, mas é um trabalho de todos. De tentar, se essa estratégia que está acontecendo hoje em dia não tá sendo efetiva, a gente precisa mudar. Né? A gente não pode responsabilizar o receptor da informação pela não adesão à nossa causa. Né? A gente precisa tentar chegar a eles de uma maneira mais contundente, como as pessoas de outras visões políticas tendem a fazer. Mas é um desafio grande, porque a gente tem aí que lidar com a violência do Estado diariamente, né, com fome, com analfabetismo, enfim, com um espaço de diferenciação entre na questão educacional, por exemplo, que é realmente muito, muito complicado. Então, é um desafio aí que fica para a gente, mas também eu acho que vai ficar para as próximas gerações. Essa é uma pergunta muito complexa, né, que não tem uma resposta pronta, né? Que é isso que você falou, de direitos humanos, ele fala de diversos campos e ele é um direito que diz respeito ao que mantém ali, guarda a dignidade humana, né, das pessoas, um direito básico que abrange diversos aspectos da vida, alimentação, mobilidade social e tudo mais. Entrando no campo da educação, eu queria trazer, assim como o Jairo mostrou a sua preocupação muito grande com esse projeto da escola excludente, tem um outro projeto também que mexe muito com os nossos ânimos, que é o Escola Sem Partido, né? Que ajudou a disseminar também, entre outras coisas, uma suposta ideologia de gênero dentro das escolas, né? Isso que a gente é uma falácia. Mas o que provoca um movimento como esse, eu fico pensando, é a conquista de direitos das pessoas LGBTs, negras, mulheres, a aprovação da Lei 10.639, por exemplo, que obriga o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas, indo um pouco além. Como vocês analisam a cobertura do jornalismo sobre esse assunto, sobre esse projeto? O jornalismo tem debatido a gravidade que um projeto como esse tem para a educação e para a sociedade brasileira como um todo? Olha, eu vou começar aqui falando, você puxou essa da Lei 10.639, que é um grande desafio do Brasil a gente implementar. Né? Está reconhecido em lei, mas isso acaba gerando, na prática, um dia para simplesmente se comemorar alguma questão ligada ao racismo ou à negritude. Né? E existem alguns
algumas reportagens a respeito e tudo, mas eu vejo que essa questão da Lei 10.639 ela ainda está muito restrita à comunidade negra. Porque, assim, história contada, né, pelas pessoas brancas, que, por exemplo, Princesa Isabel foi quem assinou a Lei Áurea e deu a liberdade aos negros, aquela história, né, oficial contada, e existe a história de né, que a liberdade foi conquistada pela população negra a partir da campanha abolicionista, a partir de várias revoltas. E, enfim, são coisas que a gente não aprende no colégio ainda. E isso é importante, porque a Lei 10.639 ela precisa de uma capacitação dos professores e precisa ter algumas questões que a gente necessita da edificação dessas matérias, né? Então, eu acho que quando a gente vai falar, por exemplo, do Escola Sem Partido, e aí coloca, né, essa questão como um negócio de negro, então é de esquerda, e aí não pode ter porque existe aí uma doutrinação ideológica dentro do colégio, isso não pode existir. Mas o que a gente chama de doutrinação no colégio? Por exemplo, a gente entender que a Princesa Isabel foi, né, no caso dos negros, entender que a Princesa Isabel foi quem deu a liberdade para os negros, ou a doutrinação é entender que isso tudo foi um processo popular de mais de um século que acabou culminando na assinatura da Lei Áurea. E aí a gente vai para a questão da ideologia de gênero e aquelas outras coisas. É muito complicado, porque a gente volta a falar, né? Não é um debate leal, porque não é um debate para a construção de uma sociedade melhor. É um debate eleitoreiro, né? É um debate que mexe com o mídio. E isso é extremamente negativo e prejudicial para a nossa democracia, né? E isso realmente é um outro desafio que a gente tem, que está rolando agora, né? Começou 2017, 2018, por aí, e agora continua e vai continuar para 2022, infelizmente. E você, João, Jairo? Como vem a cobertura do projeto Escola Sem Partido, dessas questões? Jairo, eu não saberia falar tão bem ou tão claramente em relação ao jornalismo. Eu vou abordar um pouquinho mais a questão de um ponto de vista político e das políticas de esquerda, não é? Obviamente, eu me esqueci o nome da pessoa que fez essa observação, direitos humanos não devem ser e espero que não sejam nunca apenas um tema inserido na pauta da esquerda, porque não é disso que se trata, não se trata de uma ideologia X ou Y absolutamente, se trata de direitos humanos, não é? Agora, acontece que, de fato, acaba ocorrendo, nós estamos vendo em toda a pauta bolsonarista, a pauta dessa direita radical, não é, que criou a ideia da escola sem partido, nós estamos vendo que, de fato, criou-se uma ideologia para implementar a ideia da escola sem partido. Criou-se uma ideologia de direita radical para implementar o conceito de ideologia de gênero. Ou seja, há um sofisma brutal na base
dessa história toda, não é, de jogar a responsabilidade para cima dos grupos de esquerda, dos grupos progressistas, quando, na verdade, a direita radical está, ela, antes de mais nada, preocupada em impor uma ideologia. Isso fica muito claro, não é? Muito claro e muito perturbador, porque vai acabar dando em situações como essa que o Jairo mencionou, da exclusão das crianças que têm algum tipo de deficiência. Não é? Que é uma questão de uma grosseria sem tamanho, essa regressão. Isso me parece que faz parte da ideia da escola sem partido. Então, é a escola sem aquele partido. Nós vamos colocar o nosso, o partido teocrático, o partido, enfim, que não tem nenhum propósito, nenhum interesse em incluir, não é, populações mais vitimizadas e populações mais vulneráveis. Agora, o que me preocupa ainda mais, e talvez seja a grande preocupação, é que quando aparecem ações práticas relacionadas com eleição e tomada de poder, que é o que as eleições buscam, as pautas mais delicadas relacionadas à identidade, elas são simplesmente deixadas de lado. Outro dia, li uma entrevista de um pessoal do PT, de altos cargos do PT, deixando claro que questões de aborto e questões da comunidade LGBT não são secundárias para que se possa fazer uma frente ampla para combater o bolsonarismo e a esquerda, a direita radical. Ora, convenhamos, é nesse momento que a esquerda deveria ser esquerda. E o que nós vimos em alguns governos supostamente de esquerda foi abrir mão de todas essas pautas que eram esperadas para poder ter uma base muito mais ampla, não é? Que incluísse toda a direita. Então, quando você pensa que no governo Dilma foi criado o Ministério da Pesca para abrigar o Crivella, eu tenho crise de gastrite quando eu me lembro disso, não é? Então, isso para mim é uma questão de grande preocupação. Eu não acho que me deixa sossegado, porque eu tenho um passado em que eu ofereci para a esquerda, como alguém de esquerda que eu sou e pretendo continuar sendo, eu ofereci uma série de pautas que ajudaram a modernizar a esquerda. E, de repente, quando essa esquerda joga na lata do lixo aquilo que lhes foi oferecido generosamente e não insere essas pautas no seu programa, é muito duro. É duro porque você vai usando conforme a conveniência, né? Essas pautas que são, como a gente estava falando aqui, pautas que dizem respeito a direitos humanos, e você pega quando convém, você... E talvez seja o caso de pensar como você comunica isso, de novo, o que você trouxe no início, João. A questão do aborto também eu acho que é uma questão muito mal interpretada. As pessoas acham que se a gente pega dados, a gente legaliza o aborto, não é como se vou sair na rua, vou fazer um aborto, as pessoas vão começar a transar sem camisinha, todo mundo só vai fazer aborto. Não é assim, mas eu acho que tem ali um problema de comunicação que acaba dificultando. Mas e para você, Jairo? Quero te ouvir sobre isso também. Eu acho que eu quero dividir minha fala em 3 momentos. Primeiro que a gente fazer uma reflexão sobre... A gente está muito trazendo aqui as questões da diversidade e, de repente, a gente se depara, né, com uma questão do sem, né? Sem partido, sem gênero, sem sexo, sem acesso, sem isso, sem aquilo. E a gente o movimento do mundo hoje é para contemplar a todos, né, para contemplar o diverso. E aí, de repente, a gente se depara com, não, mas isso aqui não pode, isso aqui não vai dar certo. Bom, eu acho que isso jogada essa ideia, eu acho que qual é a função da comunicação e do jornalismo de mínima qualidade, a meu ver?
Primeiro é abrir o espaço do debate, de fato. Primeiro é dar voz para as pessoas, com todas as suas loucurinhas e loucuronas possíveis, e deixar com que o caldo seja formado. E depois disso, eu acho que a comunicação, e isso, a gente tem aprendido isso muito recentemente, aprendido talvez seja uma palavra um pouco forte, mas eu acho que a gente tem tentado mudar uma direção diante do que tem acontecido no país, que é bom, a gente já passou pela fase do caldo, todo mundo já teve voz nessa história, bom, agora a gente precisa evitar as catástrofes. Eu acho que é papel da comunicação, né? A gente precisa evitar as catástrofes, porque até onde a gente vai com uma ideia de, por exemplo, extermínio dos velhos? Até onde a gente vai com uma ideia de extermínio das crianças com autismo? Até onde a gente vai com pessoas que defendem escravidão? Acho que, desculpe eu levar as coisas para os extremos, mas eu acho que talvez isso fique um pouco mais didático. Acho que depois, e tentando responder a tua pergunta, o que o jornalismo faz? Bom, depois que a gente deu o caldo para a coisa, depois que a gente abriu o debate público, depois que as pessoas já expuseram as suas ideias, e o que está se sobressaindo, ou se sobressai os absurdos, e os absurdos geralmente esbarram em questões que são em relação ao humano, à vida humana, à dignidade humana, vocês me desculpem, mas aí a gente vai direcionar as coisas pela defesa da vida, pela defesa das pessoas, pela defesa da dignidade, pela defesa da diversidade, né? pela defesa do livre exercício do pensamento, pela defesa da democracia. Né? Então, eu acho que isso precisa ser um ponto calmo entre nós. Né? Nós temos o momento de todo mundo falar o que bem, colocar a verborragia ou os absurdos. Esse momento houve. Bom, depois disso a gente precisa de fato comunicar para o bem, né? Para o bem social. Me parece, talvez minha resposta seja um pouco hermética, mas é o que eu vejo como resposta a isso. Eu acredito num jornalismo em que tenha como norte os direitos humanos. Não só eu, como a própria cartilha, o código ético da nossa profissão. Não necessariamente é isso que, de fato, norteia o que a imprensa tradicional faz, mas esse deveria ser o nosso norte. Nosso tempo está acabando, e eu queria trazer aqui, para ser a última pergunta, e a gente encerrar numa espécie de considerações finais de vocês também, essa pergunta que, na verdade, a Jaqueline fez para mim, mas eu não vou responder, não. Eu vou ler a pergunta dela, responder muito rápido e vou jogar um pouco para vocês, porque ela me fez pensar uma outra coisa. Ela escreveu assim, a Jaqueline, né? Jaqueline de Campos. Ela escreveu: Yasmin, você conseguiu ser resistência como uma mulher negra jornalista que atua contra a opressão a favor dos grupos minoritários dentro de todos os veículos de comunicação que passou? Quais as dificuldades que enfrentou? A última pergunta dela eu não vou conseguir responder, porque ela me pergunta sobre telejornalismo, né? Que ela pergunta: existe esse espaço para mulheres negras levarem suas pautas para o telejornalismo? E eu nunca trabalhei na TV, já participei do Roda Viva, mas nunca trabalhei na TV, então não consigo responder. E aí ela me fez pensar numa questão de que a gente, como somos minoria nas redações, e o Irapuan também consegue falar ali como uma minoria, como colunista no Globo também, e dentro de outros espaços, a gente tende a se responsabilizar sobre a cobertura de alguma coisa. A gente tende a ter esse papel de resistência, que é uma palavra que eu já abracei muito, mas que hoje, particularmente, eu estou um pouquinho cansada dessa palavra resistência, porque eu estava querendo só existir. Não estou querendo resistir ao que estão fazendo comigo, eu queria só existir, sabe? E é um lugar muito difícil, né? Porque a gente pega uma responsabilidade que não é só nossa, é uma responsabilidade do jornalismo, é uma responsabilidade que os nossos colegas brancos, que os nossos colegas sem deficiência, né, que os nossos colegas heterossexuais deveriam estar se atentando, e a gente se responsabiliza por eles não estarem se atentando. Quer dizer, estou falando
gente, falando de mim, tá, gente? Tô falando a gente. Eu faço isso. Queria saber se vocês também têm essa dificuldade. Como vocês lidam pessoalmente com isso? Vocês sentem que o fardo também é maior para vocês, com essas contradições? Como é que é pessoalmente mesmo, para cada um de vocês? Posso começar a finalizar, então? Pode já. Achei linda a sua fala. Potente. Me identifiquei com a sua fala. E em dado momento, eu estou há 20 anos na redação de um grande jornal e em dado momento você é militante, em dado momento você é resistente, como você falou, em dado momento você é referência, né? E eu já tive muita vontade de ser só jornalista também, de ser visto pelo fruto do meu trabalho, né? E não ter que levar a causa nas costas, né? Embora me orgulhe bastante do que eu faço, que ainda tenho energia para fazer, mas para não ver o copo vazio, eu acho que de fato as coisas acenderam. Eu acho que de fato há uma preocupação com pluralidades nas redações. Acho que a gente já começou a curar os pares, né? Eu acho que a gente já começou também a ficar inquieto de não saber retratar realidades que são distintas às nossas. Eu acho que o jornalista, eu conheço muito esse exemplo muito claro. O jornalista ele se coloca no lugar do médico, ele se coloca no lugar do engenheiro, ele se coloca, né, ele pensa como o professor, ele procura pensar, mas ele tem algumas resistências ainda de pensar alguns grupos sociais como alguns grupos sociais, né? E eu acho que não é um exercício totalmente complexo. Eu acho que é um exercício que vai da nossa paixão pela profissão, né? E muito da nossa função social também, de comunicador, né? Enfim, eu sinceramente acho que é um movimento que começou e que está forte. Eu acho que talvez a gente precise de mais 50 anos. Mas eu acho que eu não quero terminar com uma fala negativa. Eu acho que de fato tem um movimento importante de mudança. Eu agradeço muito o espaço que a Geduca ofereceu. Espero que tenha contribuído de alguma maneira para levar algum tipo de indignação e de reflexão a quem nos assistir. Obrigado aos meus parceiros, obrigado aos intérpretes de Libras e convido fortemente aos colegas comunicadores, aos agentes sociais a refletirem sobre a questão da escola para todos, né? Que acho que a gente não pode perder a oportunidade histórica de afirmar que toda criança precisa estar junto com toda criança. É isso e obrigado. Uma bela fala, Jairo. Tudo isso é muito importante para o processo educativo e até para a sociedade que a gente quer construir no futuro, não é mesmo? E para você, João? É bem mais complicado, talvez por conta da minha idade, da minha vivência. Eu não me vejo alguém sem resistir. Faz parte da minha existência resistir. Eu, desde muito pequeno, para quem leu o meu livro autobiográfico Pai Pai, dá para conferir lá. Desde pequeno eu me sinto um ser em estado de exílio permanente, inclusive enquanto brasileiro. Então, o que eu faço da minha vida é tentar
fazer alguma coisa na qual eu acredito muito, que é o seguinte: a minha consciência não vai parar num determinado estágio. Não é? A função da vida, a função de um ser humano é que a sua consciência cresça cada vez mais. E a sua consciência não é só uma consciência do seu umbigo, é uma consciência que envolve solidariedade. Para mim, a palavra solidariedade, que infelizmente me parece que caiu da moda na minha adolescência, no período da ditadura, no período do começo do Somos, essa era uma palavra muito vibrante, ela continua sendo para mim fundamental. A resistência do Irapuã, a resistência da Yasmin, a resistência do Jairo, são resistências que elas se somam à minha resistência. E eu preciso também dessas resistências, a essas resistências que eu quero oferecer a minha parte. Não é? Eu terminei agora de escrever a segunda edição do meu livro Sem um Buraco Só, Crise do Masculino, e eu preciso dizer que, se não fossem, por exemplo, os pensamentos das feministas negras, eu digo os pensamentos porque são muito diversificados, o livro seria muito menos impactante. Eu teria conseguido observar de uma maneira muito mais simplória a questão da crise do masculino nesse meu livro. Então, para mim, essa rede que se forma, não é, de solidariedade, é alguma coisa sem a qual eu não posso sobreviver. No final do meu livro Devassos do Paraíso, eu mencionei uma ideia que vem lá do Pasolini e que passou pelo Didier Bourdieu, um filósofo francês, quando ele faz a análise dos pirilampos, dos vagalumes. Não é? Os vagalumes brilham na escuridão. E eu terminei o livro exatamente com essa ideia já. É uma ideia que me é muito cara, de que nós, quanto mais escuro for, nós estaremos brilhando ainda mais. A escuridão vai dominar, permitir, só vai aumentar a nossa capacidade de gerar luz. Nós criamos, não é? E sempre que houver destruição, nós vamos criar novamente, porque essa é a nossa função. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês e é um imenso prazer poder conhecer vocês e poder trocar ideias. Muito obrigado, viu? Obrigada, João. Eu acho que essas duas falas, tanto do João quanto do Jairo, elas nos fazem refletir e até uma autocrítica a mim mesmo e várias pessoas que comungam de lutas e resistências, de que dentro dessas lutas, que parece que a gente está falando de lutas separadas, o João trouxe assim, a resistência da Yasmin, do Irapuã, a minha resistência. Por dentro do movimento negro, nós também temos pessoas LGBTs. Dentro do movimento negro, a gente também tem pessoas com deficiência. Todas essas opressões que a gente está falando aqui, elas se interseccionam. Então, a gente não pode esquecer, dentro dessas especificidades, dentro das nossas próprias lutas, né? E aí, passo a bola para você, Irapuã, para você falar sobre essa questão da resistência, como você vê, e para você fazer suas conclusões finais. Gente, na verdade, eu queria agradecer pela oportunidade de aprender tanto com o João, com o Jairo, com você, Yasmin. Eu acho que a gente é pobre, é negro, vem de longe, aquela coisa toda, é meio que pegar um impulso e ir, né? Simplesmente seguir em frente. E, na verdade, eu encontro a resistência de um outro ponto de vista, que é do meio em si, né? E a partir daí eu me sinto como se sempre furando os bloqueios existentes na sociedade. Então, através quando eu tive a minha graduação na UERJ, né, e mais recentemente agora no Globo, ter chegado até aqui,
eu sinto que eu nunca estou sozinho. E aí eu vou puxar um pouco da sua exposição, Yasmin, porque aparentemente, quando a gente perde, a gente não perde sozinho, né? E aí que está a responsabilidade que a gente acaba sentindo, que as pessoas acabam generalizando. Se você for derrotado, se você perdeu alguma batalha, você não está perdendo sozinho. Vão falar assim, não, os pretos não prestam para isso, os pretos não prestam para aquilo. E essa é uma responsabilidade muito grande que é injusto, né? Porque as pessoas brancas elas podem falhar, que não vai ter essa generalização. E com negros isso acontece muito, e recentemente aconteceu, né? Enfim. Então eu acho que eu me senti muito contemplado pela sua exposição, pela sua declaração, porque a gente é o fruto de construção coletiva dos nossos antepassados, né? Então isso gera uma força, né, ancestral muito grande que precisa ser honrada e carregar esse tipo de responsabilidade é muito importante e também desgastante, mas também acaba sendo uma honra muito grande. E como o Jairo falou, eu acho que a gente está vendo que novas portas estão se abrindo, novos lugares estão sendo alcançados e que isso vai ficar. Eu acho que a gente tem aí um caminho já vindo bem grande e que eu acho que está vindo mais gente, mais capacitada, mais preparada para continuar o que a gente está fazendo e ir adiante. Então é isso, só queria agradecer de novo aí a oportunidade. Obrigada, Irapuã. Isso que você me falou me lembrou aquele livro Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, que ela fala de um projeto educacional. Eu sou fruto de um projeto educacional da minha família, que não pôde ter acesso ao estudo e que lutou muito para que eu pudesse ter esse espaço. Então, cada passo que eu dou, eu venho junto com os meus ancestrais. E assim, para quem... A gente terminou meio, né, difícil essa coisa da resistência, mas o meu segredo como mulher negra é procurar me aquilombar, procurar a dor. A gente está trocando essas coisas aqui que nos frustram e que é difícil. Estamos vendo os avanços, mas muita coisa para caminhar ainda. É um momento que a gente precisa para respirar e continuar na luta. Então, enfim, é isso. Já ultrapassei o tempo aqui, porque eu particularmente gostei muito de participar desse debate. E eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui assistindo a gente até agora, pelo tempo que vocês ficaram. Queria agradecer aos intérpretes de Libra. A mesa terminou, mas o congresso continua e vai até o dia 1º de outubro. Então não deixa de conferir a programação completa lá no site da Geduca. Tem mesas super interessantes com convidados internacionais até. Então, se você é jornalista e está interessado em como tornar a cobertura sobre desigualdade mais atrativa, tem uma mesa muito bacana que vai acontecer no dia 29, por exemplo, né, que vai ter a Flávia Oliveira. Então vai lá e confere a programação completa para não perder nada. Eu espero que essa discussão tenha inspirado muitas reflexões em vocês. Eu agradeço o convite da Geduca para participar desse congresso e agradeço principalmente ao Irapuã, ao João e ao Jairo pela troca. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, gente.